Você cansou de tentar ser entendido. Cansou de carregar o peso de um passado que insiste em se repetir dentro da sua cabeça, mesmo quando o mundo lá fora já seguiu em frente. Você deu demais, esperou demais, se calou demais e agora vive com essa sensação de que, de alguma forma, precisa pagar por tudo o que deu errado, mesmo quando nem tudo foi culpa sua. Há uma dor silenciosa aí dentro. Aquela culpa que não grita, mas que aperta o peito sempre que você tenta sentir um pouco de paz. Talvez você tenha aprendido que sofrer é merecido, que só tem valor quem carrega culpas, que se perdoar seria o mesmo que se permitir ser fraco. Talvez tenha confundido responsabilidade com autoflagelo. Confundido maturidade com esse hábito de se machucar em silêncio, como se isso provasse que você aprendeu algo. E é aí que mora a armadilha. Quando a dor vira identidade, o alívio parece traição. Mas Epicteto, aquele que nasceu escravo e teve seus ossos quebrados ainda jovem, nos ensinou algo que vai além da dor física. Ele se libertou por dentro antes de qualquer corrente se soltar do lado de fora. Ele não permitiu que o sofrimento o definisse. Porque, como ele mesmo disse, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. A dor existe, mas é a forma como você a interpreta que define se ela vai te destruir ou te moldar. A culpa crônica é um vício, uma tentativa inconsciente de redenção emocional. É como se, quanto mais você sofresse, mais estivesse tentando provar que está tentando ser alguém melhor. Mas isso não é justiça interior, é prisão emocional. E a punição constante não te aproxima da paz. Ela apenas reforça a crença de que você não a merece. Esse vídeo não é sobre isenção de responsabilidade. Não é sobre se esconder dos erros. É sobre entender que parar de se punir não é fugir da dor. É olhar para ela com olhos mais lúcidos, mais humanos. É sobre reencontrar dignidade sem precisar sangrar por dentro o tempo todo. A culpa, quando mal compreendida, não ensina, só paralisa. Hoje, você vai aprender que deixar de se machucar por dentro não é passividade, é coragem, é sabedoria. É a decisão mais difícil que alguém emocionalmente maduro pode tomar. A de parar de fazer da própria mente um tribunal sem fim. Porque existe um caminho mais silencioso, mais justo, mais leve. E ele começa agora. Existe um sofrimento que não aparece nas conversas. Ele não explode, não dramatiza, não chama atenção. Mas está sempre ali. É o hábito silencioso de se punir por dentro, dia após dia, por coisas que talvez já tenham passado. Por decisões que você tomou tentando acertar. Por palavras que disse no impulso, por não ter sido mais forte, mais calmo, mais perfeito. Você se olha no espelho, mas não vê mais um rosto. Vê um julgamento. É um vício invisível, porque ele não tem forma clara. Ele se disfarça de responsabilidade, de consciência, de maturidade emocional. Mas no fundo, é só o mesmo ciclo se repetindo. Você sente, julga, se culpa. E se afasta ainda mais de si mesmo. É como se houvesse uma voz interna que diz: você precisa sofrer para se tornar alguém melhor. Como se a dor fosse uma moeda que você precisa pagar para se redimir. E é aí que a autopunição se instala, não como um momento, mas como um estilo de vida. Você começa a se sabotar quando algo bom acontece. Recusa alívios, desconforta-se com elogios, sente culpa por descansar, porque algo em você acredita que sentir-se bem demais é errado, como se houvesse uma dívida emocional que ainda não foi paga. E então, sem perceber, você se afasta da paz. Não porque ela não é possível, mas porque ela parece errada. Esse é o vício mais cruel, o de achar que precisa sofrer para merecer existir. O corpo até tenta relaxar, mas a mente não permite. E toda tentativa de se acolher vira mais uma oportunidade de se punir em silêncio. Mas isso não é virtude, não é força. É só o eco de dores antigas que ainda não foram vistas com lucidez.
e que agora, talvez, estejam pedindo para serem libertas, não com mais dor, mas com mais presença. Existe uma crença sutil, quase imperceptível, que se instala em quem carrega culpas antigas. Uma ideia enraizada de que sentir-se mal é o estado mais justo, que só quem sofre de verdade está aprendendo algo, que quem está leve, quem está em paz, está de alguma forma sendo irresponsável ou desrespeitoso com a dor que causou, ou com a dor que viveu. É por isso que muitas pessoas sentem um desconforto silencioso quando estão bem, porque lá no fundo, ainda existe uma associação entre sofrimento e virtude. Como se a dor fosse uma espécie de punição moral necessária para equilibrar a balança da vida. Como se o alívio precisasse ser merecido, e o merecimento só viesse depois de um castigo interno profundo o bastante. Esse pensamento não é racional. Ele não nasce da lógica, ele nasce do medo, do trauma, do arrependimento não digerido, e é alimentado, todos os dias, pela memória emocional de que você errou. E por isso, não pode simplesmente se sentir bem. Então, você se fecha, se pune, recusa gentilezas e começa a construir uma prisão onde a cela é feita de autocobrança e a chave está no seu próprio bolso. Mas Epicteto nos lembra, não são os eventos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles que definem o nosso sofrimento. A dor existe, mas a insistência em sentir-se mal como prova de consciência, isso é escolha. Escolha inconsciente, sim, mas ainda assim, escolha. E até que essa crença seja vista com honestidade, qualquer tentativa de cura será sabotada por dentro, porque o cérebro vai continuar dizendo: você não terminou de pagar, você ainda precisa sofrer. A lucidez estoica não é insensibilidade, é a coragem de interromper o ciclo, de perceber que o sofrimento não purifica, ele adoece quando mantido por tempo demais, e que a verdadeira maturidade emocional não está em se castigar eternamente, mas em saber a hora de parar, a hora de respirar, a hora de finalmente permitir-se viver. Há um desejo silencioso dentro de quem carrega culpa crônica, um desejo de redenção, de alívio, de um tipo de perdão que não vem de fora, mas de dentro. Só que esse desejo, muitas vezes, se camufla. Ele veste a roupa da autopunição, acreditando que se você sofrer o suficiente, um dia vai se sentir livre. Como se a dor fosse uma escada. E quanto mais você sofresse, mais perto estaria da paz. Mas o que acontece na prática é o contrário. Quanto mais você se castiga, mais distante a paz parece ficar. Porque a culpa não limpa nada quando se torna identidade. Ela não cura, apenas repete. E no fundo, é isso que a mente passa a fazer: repetir. Repetir memórias, falas antigas, sensações de fracasso, julgamentos sobre si mesmo. Como se tudo isso fosse necessário para manter vivas a esperança de um dia ser perdoado, de um dia sentir-se em paz consigo mesmo. Só que a paz não nasce da repetição da dor. Ela nasce do entendimento, da responsabilidade lúcida e não da punição emocional. A culpa que não se transforma em consciência se torna um castigo vazio. Um teatro interno em que você desempenha o papel de réu, juiz e carcereiro ao mesmo tempo. E quanto mais tempo esse teatro dura, mais você esquece quem era antes da culpa. Mais você perde de vista aquele ponto dentro de si que ainda sabe o que é leveza. Epicteto nunca disse que deveríamos ignorar nossas falhas. Pelo contrário, mas ele nos ensina que viver acorrentado a elas é um erro de julgamento, porque a alma só se transforma quando há espaço para se mover. E a culpa constante ocupa esse espaço com peso, com medo, com autossabotagem. A verdadeira redenção não exige sofrimento eterno, exige presença, exige a coragem de olhar para si e dizer, com firmeza e ternura: eu errei. Mas isso não me impede de ser inteiro novamente. A culpa, quando se alonga demais, não é prova de consciência. É prova de apego ao passado. E desapegar da dor, nesse caso, não é desrespeito. É liberdade.
é maturidade. É o início da sua verdadeira reconciliação emocional. Algumas dores não querem ir embora. Não porque ainda sejam reais, mas porque o cérebro aprendeu a se sentir seguro dentro delas. É estranho pensar nisso, que o sofrimento pode se tornar um lugar de conforto. Mas quando a dor vira rotina, ela passa a parecer familiar. E tudo o que é familiar, por mais doloroso que seja, dá uma falsa sensação de controle, de identidade. A mente, nesse ponto, começa a repetir o padrão, como um disco arranhado que sempre volta ao mesmo trecho. E o trecho é sempre o mesmo. A lembrança de que você falhou, de que não foi suficiente, de que precisa sentir dor para provar que se importa. Aos poucos, o sofrimento se torna um hábito, um vício. E você já nem sabe mais como seria acordar e simplesmente se sentir leve, sem aquele peso invisível no peito. Esse ciclo tem um combustível poderoso, a crença de que dor é igual a valor, que quanto mais você sofre, mais você demonstra integridade, que quem sente demais é mais profundo, mais consciente, mais nobre. Só que essa é uma armadilha antiga, reforçada por uma cultura que glorifica o martírio e desconfia da leveza, como se estar bem fosse sinal de descuido ou de superficialidade. Mas os estoicos sabiam que o verdadeiro valor não está em sofrer. Está em saber atravessar a dor com clareza. Está em não se deixar definir por ela. Em não se apegar ao sofrimento como quem se agarra a um distintivo de honra. Marco Aurélio dizia que a alma se torna aquilo que cultiva constantemente. E se você cultiva a dor, mesmo sem perceber, é ela que vai tomar conta do seu espaço interior. A mente que se vicia em sofrer não quer punição. Ela quer sentido. Ela busca na dor uma explicação para aquilo que não consegue perdoar. Mas a dor nunca vai te dar isso. O sentido real vem quando você olha para si com honestidade e decide quebrar o ciclo. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque você já entendeu, a dor pode ter sido necessária em algum momento. Mas viver nela para sempre não é nobre. É só exaustivo. É fácil confundir consciência com castigo. Especialmente quando se cresce ouvindo que só os arrependidos de verdade são aqueles que nunca esquecem o que fizeram. Mas existe um ponto onde a culpa deixa de ser sinal de responsabilidade e se transforma numa forma sutil de autopunição contínua. E o pior, isso costuma ser visto como virtude. Como se carregar culpa no peito fosse prova de caráter. A culpa crônica veste a roupa da ética, da sensibilidade, da profundidade emocional. Mas o que ela realmente revela, na maioria das vezes, é uma dificuldade de se permitir seguir, de aceitar que o erro não precisa ser um lugar permanente e que você não é obrigado a viver eternamente sob a sombra daquilo que um dia não deu certo. A culpa prolongada não redime. Ela consome. Lentamente, em silêncio, e sem que você perceba, ela vai apagando o brilho da sua presença. É importante entender, existe sim culpa que transforma. Ela é aguda, clara, pontual. Ela vem, sacode, ensina e parte. Mas a culpa crônica não ensina mais nada. Ela só repete, e como tudo o que se repete, ela se torna hábito. Um hábito emocional que começa a moldar sua visão de mundo, e principalmente a visão que você tem de si mesmo. Epicteto, mesmo em meio à dor e à humilhação, não cultivava essa culpa paralisante. Ele sabia que era possível errar, sentir, aprender e continuar, sem precisar se arrastar emocionalmente por anos. Ele não confundia memória com prisão, e é isso que o estoicismo nos convida a fazer. Separar dor de identidade, separar responsabilidade de martírio, separar consciência de autoflagelo, porque a culpa que não se dissolve vira âncora, e você não nasceu para viver ancorado no passado, você nasceu para aprender, sim, mas também para recomeçar, para caminhar, para respirar com mais leveza, sem precisar carregar o peso do mundo nos ombros a cada novo dia. Isso não é fraqueza. É lucidez, é maturidade.
É uma forma silenciosa e firme de amor próprio. A culpa, quando surge, traz uma mensagem. Ela aponta para algo que precisa ser visto. Um valor ferido, uma decisão impensada, um limite ultrapassado. Nesse sentido, ela pode ser útil. Ela pode abrir portas para o arrependimento sincero, para o ajuste de rota, para o amadurecimento real. Mas apenas quando é tratada como um sinal, não como um rótulo. O problema começa quando a culpa deixa de ser uma informação emocional e passa a ser quem você acredita ser. Quando ela não apenas visita, mas constrói morada. E ali, naquele espaço interno onde antes existia dignidade, começa a nascer uma narrativa cruel. Eu sou isso que fiz. Eu sou o erro. Eu sou a falha. E a partir daí, tudo o que você vive passa por esse filtro. A culpa se infiltra nas escolhas, nos relacionamentos, na autoestima, na maneira como você se permite, ou não, ser feliz. Essa é a diferença entre uma dor que transforma e uma dor que aprisiona. A culpa-identidade não ensina mais. Ela apenas repete. Ela fecha portas, mina a autoconfiança, bloqueia a capacidade de sonhar. E quanto mais tempo você a carrega, mais ela distorce sua visão de futuro. Como se não houvesse mais caminho possível além da penitência emocional. Mas os estoicos não viam a dor como sentença perpétua. Eles viam a vida como fluxo, como movimento, como processo de refinamento interno. Epicteto não acreditava que um erro definia o valor de alguém. Ele sabia que a mente podia aprender a julgar os fatos com clareza, sem o peso inútil da culpa perpetuada. E isso não é indulgência, é sabedoria. É saber usar a dor como trampolim, não como corrente. Você não precisa apagar o passado, mas também não precisa se tornar refém dele. A culpa pode ser um ponto de virada, mas ela só se transforma em cura quando você entende que não é ela que define quem você é. Você é muito mais do que aquilo que te feriu. E muito mais do que aquilo que você fez quando ainda não sabia o que sabe agora. A alma se molda, mas não se reduz. E você está em movimento. Sempre esteve. Existe uma parte da mente que associa culpa com controle. Parece contraditório, mas é assim que o cérebro funciona. Ele prefere o desconforto previsível à incerteza do alívio. Quando você sente culpa de forma repetitiva, algo dentro de você acredita que estar culpado é uma forma de estar atento, de manter vigilância sobre si mesmo. Como se, ao se manter sempre desconfortável, você pudesse evitar futuros erros, evitar novas dores. Mas o cérebro, com o tempo, não distingue mais o que é reparação e o que é hábito. Ele apenas entende que aquela emoção, a culpa, se tornou familiar. E tudo que se repete vira padrão. A neurociência nos mostra que a mente busca economizar energia, criando atalhos emocionais. Se você vive voltando aos mesmos pensamentos de autocrítica, o cérebro passa a fazer isso de forma automática. Não por necessidade real, mas por costume. Esse ciclo reforça a crença de que você precisa estar se sentindo mal para estar no controle. A culpa vira uma muleta, um mecanismo que impede o relaxamento, por medo de baixar a guarda. E sem perceber, você começa a viver em estado de alerta emocional constante. Como se o alívio fosse perigoso, como se a paz fosse um risco. Mas o que isso gera, na prática, é exaustão. É um sistema nervoso que nunca desliga. É um corpo que nunca descansa. É uma mente que nunca silencia. E quando esse estado se prolonga, ele não fortalece a consciência. Ele adoece a alma. Porque nenhum organismo foi feito para viver num campo de batalha interno o tempo todo. Epicteto falava sobre liberdade, mas não a liberdade exterior. Ele falava da liberdade mental, do poder de escolher como você interpreta o que vive. E isso inclui escolher soltar o ciclo da culpa, quando ele já não serve mais para nada, além de manter você preso. É preciso coragem para reconhecer. A culpa, quando se torna hábito, não está mais te protegendo. Ela está te controlando. E a lucidez começa exatamente aqui,
nesse reconhecimento silencioso e firme de que o controle real nasce da clareza, não da dor. Em algum ponto do caminho, você começou a se observar demais, a reparar em cada pensamento, cada emoção, cada falha que antes passava despercebida. Isso, a princípio, parecia um avanço. Afinal, autoconsciência é um sinal de crescimento. Mas com o tempo, essa observação se tornou um julgamento. E esse julgamento virou rigidez. E a rigidez, aos poucos, transformou sua mente num campo minado onde qualquer passo em falso parecia imperdoável. A autoconsciência, quando desequilibrada, paralisa. Ela prende você dentro da própria cabeça, como se viver fosse um teste constante, como se sentir algo errado fosse um fracasso moral. E então, o que era para ser uma bússola interior se torna um peso. Você começa a pensar demais antes de agir. Começa a revisar cada palavra dita. Começa a se censurar antes mesmo de experimentar. E a vida, que deveria ser vivida, passa a ser apenas analisada. Esse excesso de vigilância interna nasce do medo. Medo de errar de novo. Medo de causar dor. Medo de repetir padrões antigos. Mas o paradoxo é que quanto mais você tenta controlar tudo, menos você vive de verdade. A espontaneidade desaparece. A leveza se torna suspeita. E a alma, que precisa de espaço para se mover, começa a encolher diante de tanta exigência. Os estoicos sabiam que o olhar para dentro era fundamental, mas não como forma de punição, e sim como prática de clareza. Autoconsciência não é ficar preso em si mesmo. É observar, entender e seguir. É permitir-se sentir, aprender e continuar. Sem essa necessidade de perfeição constante. Sem essa expectativa de ser sempre emocionalmente impecável. Porque a vida não é uma equação a ser resolvida. Ela é uma travessia. E ninguém atravessa de olhos fechados, mas também não se atravessa de olhos fixos apenas em si. É preciso respirar, soltar, confiar, saber que a consciência não precisa virar paralisia, que é possível ser lúcido sem ser rígido, e que você não precisa estar o tempo todo alerta para merecer paz. Às vezes, tudo o que a alma precisa é que você a escute e a deixe viver. Arrependimento é quando você reconhece um erro e, a partir disso, decide fazer diferente. É movimento, é lucidez, é a dor se transformando em direção. Mas o que muitas pessoas chamam de arrependimento é outra coisa. É o hábito de se maltratar por dentro, sem fim. É se fazer reviver o erro, a falha, a escolha errada. Como se isso por si só fosse suficiente para compensar o que passou. O arrependimento saudável traz ação. Ele convida à responsabilidade, à correção, à reconexão com seus próprios valores. Já a autoflagelação emocional não traz nada além de cansaço. Ela gira em círculos, faz você pensar nas mesmas coisas, com o mesmo peso, sem qualquer mudança real. É como caminhar numa esteira. Você se exaure, mas continua no mesmo lugar. Muitos confundem isso porque foram ensinados que sentir-se mal é sinal de consciência, que quem realmente se importa nunca se perdoa. Mas essa crença é um veneno disfarçado, porque ela impede que você avance. Ela diz que você só tem valor se estiver em constante dor. E isso não é arrependimento. Isso é prisão emocional. Epicteto, com sua clareza firme, não defendia o castigo interno. Ele falava de transformação, de usar cada erro como uma chance de evoluir, de refinar o julgamento, de se tornar alguém mais íntegro, não mais quebrado. Ele sabia que não há sabedoria na dor pela dor, que a punição constante não constrói virtude, só alimenta culpa. A diferença está na intenção. Arrepender-se é um gesto de amor à própria consciência. Autoflagelar-se é um gesto de desespero, um pedido mudo de perdão que nunca chega. E talvez o que você precise não é mais dor, mas mais coragem. Coragem de aceitar que já entendeu, já sentiu, já pagou o suficiente. E que agora, a sua tarefa mais nobre é permitir que a vida continue.
não por negação, mas por respeito. Respeito a quem você se tornou depois do erro. Respeito ao caminho que ainda há por vir. O arrependimento verdadeiro tem algo de sagrado. Ele abre os olhos, amolece o coração e aponta novos caminhos. Quando alguém se arrepende de verdade, há um desejo silencioso de fazer diferente, de se tornar melhor, de não repetir. É como se a alma dissesse: eu não quero mais me afastar daquilo que é essencial em mim. Esse tipo de arrependimento impulsiona. Ele traz energia para mudar, para agir, para recomeçar com mais verdade. Mas a punição emocional é o oposto disso. Ela não cria movimento. Ela paralisa. Ela prende você no mesmo ponto, na mesma memória, na mesma dor. Como se o tempo tivesse parado no instante do erro. Como se você estivesse congelado naquela versão de si que ainda não sabia o que hoje sabe. E assim, em vez de caminhar para frente, você se fecha, se pune, se reduz ao seu pior momento. Essa estagnação pode até parecer justa, porque ela vem revestida de um certo senso de merecimento. Como se o sofrimento contínuo fosse prova de consciência. Mas isso é ilusão. Sofrer demais não é prova de caráter. É sinal de que você esqueceu o que é a vida. E a vida, por mais dura que seja, sempre pede movimento. Sempre pede que a gente continue. Os estoicos nunca valorizaram o sofrimento como fim. Eles sabiam que a dor só tem valor quando se transforma em ação. Marco Aurélio escrevia para si mesmo com esse espírito: refletir para agir, sentir para melhorar, arrepender-se para viver de forma mais alinhada à virtude, e nunca, jamais, para permanecer preso à culpa como se ela fosse um lugar de moradia. Você não é o que aconteceu. Você é o que faz com o que aconteceu. E enquanto a autopunição te prende, o arrependimento te empurra. Ele te desafia a ser mais justo, mais humano, mais presente. É esse o movimento que cura, que liberta, que transforma a dor em sabedoria e que lembra, com firmeza e ternura, que você ainda está em processo, ainda está vivo e, por isso, ainda pode ir além. Assumir responsabilidade é um ato de coragem. É quando você olha nos olhos do que fez, ou deixou de fazer, e reconhece com honestidade o impacto das suas escolhas. Mas responsabilidade não é sinônimo de castigo. Não exige autoflagelação, nem culpa eterna. Ela pede presença, não sofrimento. E essa distinção, embora sutil, muda tudo. Muita gente acredita que, para ser responsável, precisa se sentir mal o tempo todo. Que se não houver dor, não há aprendizado. Mas o verdadeiro aprendizado não precisa do sofrimento constante. Ele precisa de clareza, de maturidade para enxergar o erro e compromisso para fazer diferente. O castigo emocional, por outro lado, é improdutivo. Ele te prende em julgamentos, te esgota, te desconecta da ação. E quando isso acontece, a responsabilidade vira apenas um nome bonito para a culpa disfarçada. Epicteto nos convida a focar no que está ao nosso alcance. E o que está ao seu alcance não é voltar no tempo, é transformar o agora. Assumir responsabilidade é escolher, todos os dias, pequenos atos de coerência. É alinhar o que você sente com o que você faz, sem precisar carregar correntes invisíveis. Porque o excesso de culpa paralisa. E ninguém muda o mundo de dentro de uma prisão interna. Separar essas duas forças, responsabilidade e punição, é libertador. Porque você percebe que pode ser íntegro e, ao mesmo tempo, leve. Que pode aprender com firmeza, sem se machucar por dentro. Que pode se arrepender sem se destruir. E mais do que isso, que pode reparar sem se reduzir ao erro. A responsabilidade verdadeira não dói o tempo todo. Ela é silenciosa, constante, transformadora. Ela não te diminui. Ela te reconstrói. E quando você entende isso, começa a agir com mais gentileza consigo mesmo. Porque percebe que a maturidade não está em sofrer, mas em saber como se levantar, de forma consciente, presente e humana.
Existe um espaço dentro de você que talvez ainda esteja em guerra. Um espaço onde antigas falhas se repetem como fantasmas, onde palavras duras ditas no passado ainda ecoam, onde a imagem que você tem de si mesmo foi sendo esculpida mais pela dor do que pelo amor. E a reconciliação com esse lugar não acontece à força. Ela começa com um gesto interno de compaixão. A psicologia da compaixão nos ensina que curar não é esquecer o que aconteceu, é olhar para o que foi, com um olhar mais amplo, mais humano. É lembrar-se de quem você era quando errou, dos medos, das pressões, da falta de recursos emocionais. E a partir disso, criar espaço para um julgamento mais justo, porque ninguém amadurece sem errar. E ninguém permanece inteiro se usa os próprios erros como chicote. A reconciliação interna começa quando você muda o tom da conversa que tem consigo. Quando, em vez de se punir, você começa a perguntar: o que eu estava tentando proteger quando agi assim? O que eu precisava e não soube pedir? O que eu não sabia sobre mim naquela época? Essas perguntas não são desculpas, são portais. Portais de entendimento. E o entendimento é o solo onde a compaixão verdadeira nasce. Os estoicos falavam de razão, mas não uma razão fria, mecânica. Era uma razão conectada à natureza humana. Epicteto não negava a dor, nem os erros, mas nos lembrava que temos o poder de reinterpretar, de escolher como vamos lidar com o que nos aconteceu e com o que fizemos acontecer. A reconciliação, nesse sentido, é um exercício de lucidez, de tratar a si mesmo como trataria alguém que você ama. E isso não significa se eximir de responsabilidade. Significa reconhecer que existe algo mais eficaz do que a punição: a compaixão ativa. Aquela que não nos deixa acomodados, mas nos conduz de volta para a inteireza. Para um tipo de paz que não nega a dor, mas também não faz dela o único caminho possível. Porque em algum ponto, você precisa deixar de apenas sobreviver e começar a se acolher como alguém que, apesar de tudo, ainda merece viver com leveza. E merece, principalmente, voltar a se olhar com respeito. Existe um conflito silencioso que impede muitos de avançarem. Um descompasso entre o que se quer viver e o que, lá no fundo, se acredita merecer. É como desejar paz, mas se sentir indigno dela. Querer amor, mas desconfiar de cada gesto. Buscar leveza, mas sabotar cada momento de alívio. Essa é a dissonância vibracional, quando o seu desejo aponta para o céu, mas a sua vibração interior ainda está presa ao chão da culpa. Essa contradição não se resolve com força de vontade. Ela se dissolve com consciência, com a coragem de investigar onde, dentro de você, foi construída a ideia de que bem-estar é um privilégio reservado a outros, e não a você. Talvez tenha sido numa infância rígida, num relacionamento tóxico, numa cultura que romantiza sofrimento e desconfia da tranquilidade. Talvez tenha sido simplesmente o resultado de anos se punindo em silêncio. Mas a verdade é que nenhum desejo se manifesta plenamente se o corpo emocional está programado para rejeitá-lo. Você pode querer algo com toda a mente, mas se o coração ainda acredita que não merece, ele vai recuar, vai resistir, vai encontrar formas sutis de sabotar a própria felicidade. E isso não é fraqueza, é condicionamento. É um padrão vibracional que precisa ser desfeito com lucidez e gentileza. Os estoicos falavam da importância da harmonia interior, de alinhar pensamentos, emoções e ações. Marco Aurélio escrevia sobre cultivar a alma, não como quem quer controlá-la, mas como quem deseja afiná-la com a natureza. E a natureza da alma não é a punição, é o equilíbrio, é a serenidade, é a clareza de reconhecer o que se quer e trabalhar internamente para acreditar que é possível receber. A paz que você busca talvez já esteja ao seu redor, mas a chave para acessá-la está dentro. É no ajuste fino entre o que você pede e o que você aceita receber. E esse ajuste começa com uma pergunta profunda e reveladora:
Será que, em algum nível, eu ainda acho que preciso sofrer para merecer o que desejo? Porque enquanto essa ideia não for desmontada, tudo o que vier será recebido com resistência. Não por falta de merecimento real, mas por uma vibração emocional que ainda não aprendeu a acolher o bem como algo natural. Há uma diferença profunda entre aquilo que você deseja e aquilo que sua mente acredita que você pode ter. Você pode dizer, eu quero paz, com toda a sinceridade do mundo. Mas se dentro de você ainda existir uma crença, mesmo que oculta, de que não merece alívio, essa paz vai se tornar inalcançável. Ou, quando finalmente aparecer, será rapidamente sabotada. Muitos carregam essa contradição sem perceber. Dizem que querem descanso, mas recusam cada oportunidade de relaxar. Desejam amor, mas se afastam sempre que alguém se aproxima. Buscam equilíbrio, mas inconscientemente se colocam em situações que perpetuam o caos. Isso não é incoerência consciente. É uma programação emocional antiga. Uma narrativa interna que foi sendo escrita com base em experiências de dor, abandono, rejeição. A mente se acostuma a padrões. E se o seu padrão emocional foi, durante muito tempo, o sofrimento, o alívio parecerá estranho. A paz parecerá vazia. A alegria parecerá suspeita. E então, mesmo desejando o bem, você o rejeita. Porque algo em você ainda acha que precisa passar por mais, sentir mais, lutar mais, como se a vida só tivesse valor se fosse conquistada com sangue e sacrifício. Mas Epicteto nos convida a reavaliar esse modelo. Ele nos lembra que o sofrimento é parte da vida, sim, mas não é seu propósito. Que o valor de alguém não está em quanto aguenta sangrar, mas em como escolhe responder ao que vive. E responder com serenidade, com desapego, com dignidade, também é força. A verdadeira paz não chega quando tudo está resolvido. Ela começa quando você para de se sabotar. Quando começa a permitir-se viver momentos de alívio sem sentir culpa. Quando aceita que o descanso não te torna fraco, que a leveza não te torna inconsequente, que a alegria não precisa de justificativa. Quero paz, sim, mas será que no fundo você acredita que merece senti-la? Essa é a pergunta que redefine tudo. Porque quando você começa a responder sim com o corpo inteiro, mente, emoção e intenção, a vida também começa a responder. Não com milagres, mas com silêncios, com aberturas, com um alívio que finalmente você não sente mais vontade de recusar. Marco Aurélio escreveu certa vez: a alma torna-se aquilo que cultiva constantemente. Essa frase tão simples e tão profunda revela uma verdade silenciosa. Você está sempre se tornando algo. Sempre. Cada pensamento repetido, cada julgamento interno, cada sentimento que você alimenta diariamente, tudo isso molda a paisagem invisível da sua alma. E se o que você tem cultivado é culpa, punição, dureza, então é isso que tem se tornado o solo da sua existência. Mas há algo que precisa ser lembrado, com firmeza e compaixão. Sofrer não é prova de valor. Sofrer não é identidade. Sofrer não é destino. A dor é real, sim. Ela é parte da travessia. Mas ela não é a medida do seu merecimento, e muito menos da sua dignidade. Parar de se punir não é abandonar a responsabilidade. É honrá-la de forma mais lúcida. É reconhecer que o sofrimento prolongado não purifica. Ele apenas adia o encontro com a verdade. E a verdade é que você pode se reconstruir, não pela culpa, mas pela consciência, pela ação silenciosa, pela presença firme de quem decide, a cada dia, interromper o ciclo de autoviolência emocional. Essa reconexão com a paz não é um atalho, não é conforto superficial, é a volta para casa, a decisão de tratar a própria alma com o respeito que talvez nunca tenha recebido do mundo. E isso exige coragem. Coragem de olhar para si com outros olhos. Coragem de soltar a dor que já cumpriu seu papel. Coragem de aceitar que estar bem também é um trabalho espiritual.
Porque, no fundo, a verdadeira maturidade não está em acumular sofrimento. Está em saber a hora de soltar, a hora de mudar o tom, a hora de, finalmente, permitir-se caminhar mais leve. Então, talvez agora seja o momento de silenciar por dentro e perguntar a si mesmo, com honestidade e presença: o que em mim ainda acredita que precisa sofrer para merecer paz? Porque pode ser que o seu maior ato de sabedoria seja parar de sangrar por dentro e começar com firmeza serena a cultivar algo novo, algo que a sua alma, há muito tempo, espera para viver.